Problemas. Senadora Vanessa Graciotin, eu concordo com Vossa Excelência. Dia 15 de abril, exatamente um mês do meu aniversário, foi 15 de março, é uma data que eu não vou esquecer. Hoje começa, no meu entendimento, em todo o período que eu estou no Congresso, estou aqui há 30 anos, o ataque mais violento à democracia, pela forma que está sendo enjambrado, preparado esse impeachment da presidenta. E todo mundo sabe que eu, diversas vezes, fiz crítica aqui à política econômica do governo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ferir o que há de mais sagrado para um povo, que é a democracia, que se funde, se confunde com a palavra liberdade, com a palavra justiça, com a palavra igualdade e com os próprios direitos humanos. Senadora Vanessa, por isso a sessão de hoje, eu esperava ter um número maior de senadores aqui, para a gente avançar no debate. Respeito, claro, os compromissos de cada um. Mas, senador, eu resolvi hoje fazer um pronunciamento que vai na linha de uma posição que Vossa Excelência também tem adotado, e outros senadores também. Eu digo, nós temos vindo aqui a essa tribuna alertando a sociedade sobre as inúmeras tentativas de retirada dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, da área pública e da área privada e também dos aposentados e pensionistas. Viajei o país, inclusive estive no seu estado, foi um grande evento na Assembleia Legislativa, falando sobre o perigo da terceirização. Até agora, com apoio principalmente da base do governo, nós conseguimos travar. A terceirização não foi aprovada. Dependendo do resultado do que acontecer de hoje até o dia 15 de maio, eu diria, que eu vou pegar todos os prazos, a minha preocupação avança ainda mais em relação a esse tema. Eu tenho feito um bom combate aqui na defesa dos trabalhadores, porque tenho o lado e dos aposentados. Nós, senadora Vanessa, Vossa Excelência sempre esteve ao meu lado e eu ao seu lado. Nós conseguimos travar um negociado sobre o legislado. Mas por quê? Tínhamos o apoio do governo. Mesmo na terceirização, tivemos declarações claras, por exemplo, do ministro Miguel Rosseto, que me autorizou a dizer sempre, e não é hoje, diga lá, Paim, que nós não concordamos com esse projeto. O negociado sobre o legislado significa o quê? Que está embutido na Carta para o Futuro, chamada Ponte para o Futuro, e que eu estou muito preocupado, porque esse tema do negociado sobre o legislado já tentaram embutir de forma de contrabando numa medida provisória. Tive um debate duro até com um colega do meu próprio estado no plenário do Congresso, e ele me disse, é isso mesmo, nós vamos aprovar, que vai valer a negociação e não o que manda a lei. Ora, que Estado democrático de direito é esse, onde a CLT não vale mais e vale o negociado entre as partes? Até agora conseguimos segurar. Mas até quando? Já que está também situado essa questão lá na chamada Ponte para o Futuro, que ontem o ministro Miguel me dizia, isso aí, Paim, é pinguela para o precipício e não ponte para o futuro. Senhora Presidente, até o momento conseguimos barrar com muita peleia aqui, entrincheirado nas comissões e com apoio de grande parte da base do governo, que não deu sinal verde, as tentativas
de mexer com profundidade no direito dos trabalhadores, principalmente na CLT. E, claro, como foi Constituinte de 88, respaldado na Constituição, nós nunca vacilamos na defesa do direito da nossa gente. Senhor presidente, a minha preocupação com esse resultado que tudo pode piorar. E faço esse discurso numa sessão aqui no Senado, nesse dia, com muita tranquilidade, pois quando foi publicada a famosa carta Uma Ponte para o Futuro, eu no outro dia vim à tribuna do Senado, e não é hoje, comentar as maldades embutidas naquele documento, que aqui eu vou citar o que está embutido. O texto é claro, a propor medidas que vão contra os direitos dos trabalhadores, da nossa gente, inclusive, não só dos assalariados, mas também dos aposentados e pensionistas. Agora, existe a possibilidade, mediante essa discussão que inicia com força hoje na Câmara e poderá chegar no Senado, que o autor da carta chamada Ponte para o Futuro, o atual vice-presidente, chegue à presidência da República. Eu posso não querer, mas é fato e é real. Dentro do processo instalado, nós teremos que respeitar o resultado final, seja para um lado ou para outro. Eu estou levantando aqui as minhas preocupações e que, no futuro, nós voltaremos a conversar, sim. Para mim, essas propostas vão ao cúmulo do absurdo em matéria de direito do trabalhador. Repito, é grave, muito grave, aquilo que estou colocando aqui. Vamos em frente, então. Há uma onda conservadora, não só me referindo precisamente ao vice-presidente da República, uma onda conservadora que vem da Câmara, principalmente para o Senado. Eu estou aqui com uma lista de quase 60 projetos que já estão aqui e que até o momento nós conseguimos travar. Na prática, eu diria, há projetos que mexem no piso salarial regional, há projetos que mexem no seguro-desemprego e muitos outros benefícios vão ficar fragilizados se a maioria que pode surgir desse processo tiver a força de mexer nessas leis que até o momento nós estávamos assegurando a não alteração. E está em risco, enfim, inúmeros direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Eu quero aqui, mais uma vez, reafirmar: o direito dos trabalhadores e dos aposentados não podem ser reduzidos. Começo a listar projetos com levantamento realizado pela Intersindical da Assessoria Parlamentar de AP, revela as principais matérias que significam um retrocesso para o povo brasileiro, para a justiça, para a política de igualdade e, por que não dizer, para a própria democracia. Temos a obrigação de lutar de forma permanente para que esse quadro que aqui estou apresentando não se torne realidade. Começo com o primeiro: regulamentação da terceirização sem limite, permitindo a precarização das relações de trabalho. Vou dar o número do projeto. PL 4.302 de 98 veio da Câmara, PLC 30 de 2015 aqui no Senado e PLS 87 de 2010 no Senado. Esta matéria, eu sou relator. Agora chegam a me perguntar, com uma mudança radical da maioria parlamentar aqui nesse Parlamento, se o meu relatório
será aprovado, será rejeitado, ou se não seria até destituído. O tempo dirá se eu estou certo ou se estou errado. Redução da idade para o início do trabalho, que nós colocamos na Constituição, de 16 para 14 anos. PEC número 18, de 2011, na Câmara dos Deputados. Instituição do acordo extrajudicial do trabalho permitindo a negociação direta, como eu dizia antes, entre empregado e empregador, sem assistência devida do seu sindicato. PL 427 de 2015 está lá na Câmara. O impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. Isso aqui eu não estou inventando, estou levantando preocupações que até o momento nós conseguimos travar, porque tínhamos uma maioria amparado no apoio do governo. Impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. PL 948 de 2011 e um outro PL também na Câmara, 7549 de 2014. Suspensão do contrato de trabalho de forma unilateral. 1875 de 2015 é o nome do projeto. Suspende, consequentemente não indeniza. Aí, a indenização dos trabalhadores. Até o momento, conseguimos segurar. Se não segurar, cada um responda pelos seus atos no futuro. Eu farei bom combate, não pense que, independente do resultado, eu não estaria aqui travando bom combate, um duro combate, para que não aconteça. O outro que me preocupa muito, prevalência, de novo, do negociado sobre o legislado. Aquele que diz o seguinte: olha, trabalhador não tem mais direito nem sequer a CLT. Vai prevalecer, como diz o PL 1875, como diz o PL 4193 de 2012, vai prevalecer a negociação direta entre empregado e empregador. Eu tive recebendo aqui uma delegação do Mississippi, na Comissão de Direitos Humanos. Eles me disseram que lá é assim. E é um quadro triste, assustador, ainda que não é em todos os estados daquele país, mas no Mississippi é. E me comprometi, inclusive, de levar para o Mississippi a nossa visão da relação entre empregado e empregador, respaldado na CLT, que, por mais que eles digam, ela é atual e moderna e não é obsoleta. Se tiver algum ponto, mudaremos. Mas aprovar uma lei que diz que não vale mais nada do que está consagrado nesse Código do Trabalho e que vale a negociação entre as duas partes, quem perde? Só perde a parte mais fraca, ainda mais época de desemprego. Só perde o trabalhador. Não fala nem que é uma postura que vai garantir uma assistência da Justiça do Trabalho. Porque não querem que vale a CLT, Justiça do Trabalho entra onde, então? Se não vale mais o Código, ela vai ter que dizer, bom, há uma nova lei que agora é a lei do cão, é a lei do mais forte. É assim que ficarão os trabalhadores. E, olha, já derrubamos em governos anteriores, tentaram aprovar, derrubamos recentemente uma proposta que estava numa medida provisória, quando eu fiz uma questão de ordem no plenário do Congresso, e depois, felizmente, os próprios deputados concordaram que estavam com uma razão. Mas vamos lá, mais um, agora é o 7º ainda. Prevalência das convenções coletivas do trabalho sobre as instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego. Significa o quê? Por exemplo, NR12. É uma norma instituída, garantida, reconhecida já pela Justiça, que protege o trabalhador no local de trabalho. É contra o acidente de trabalho. Pois bem, se houver uma pressão, no princípio, de novo, da livre negociação, independente da lei, não precisa mais usar equipamento nenhum no local de trabalho. E o Brasil, que já fica, se não me engano, em 3º lugar no mundo, como o país que tem mais acidentes do trabalho, teremos, então, o Brasil disparado, se isso acontecer, em 1º lugar. Lamentavelmente, vidas serão ceifadas, sequelas aumentarão mais do que é hoje. Por exemplo,
vinculando essa questão do item 7 com a terceirização, de cada 10 mortes no trabalho, 8 empresas terceirizadas, que nós temos aqui segurando para não deixar passar, a Câmara já passou. Cada 10 acidentes com sequelas, 8 são empresas terceirizadas. Cada 5 mortes, 4 são empresas de terceirização. Cada 100 ações na Justiça, proporcionalmente ao número de empresas, 80 são de empresas terceirizadas. 8. Tudo aqui tem número e eu digo onde se encontra. Esse que eu falei agora está lá na Câmara, 7341. Livre estimulação das relações trabalhistas, de novo, entre empregado e empregador, sem a participação das entidades sindicais. PL 8294 de 2014. Só que eu não estou dizendo que virá, já está lá na Câmara. E vocês sabem quem preside a Câmara. 9. Regulamentação do trabalho intermitente, por dia ou hora. Ou seja, aí você agora, em vez de... Hoje nós temos um princípio básico de que garante o trabalhador, com mais de 3 dias por semana, numa atividade, cria o vínculo empregatício. Daqui para frente não importa mais. Ele pode ir todo dia no local de trabalho, trabalha 3 horas, 4 horas, 5 horas e não ganha nem o salário mínimo. Isso é o que diz o PL 3785, porque ele regulamenta poder trabalhar por dia ou por hora, independente de quanto for, quebrando a norma atual. Estabelecimento, esse aqui também é da maior gravidade, pessoal. Estabelecimento de um novo Código do Trabalho. Significa o quê? Revogar a CLT e fazer uma outra CLT, que normalmente quem propõe isso é para retirar os direitos dos trabalhadores do campo, da cidade. E isso repercute, claro, plenamente no resultado da vida daqueles que vão se aposentar no amanhã. Redução da jornada com redução de salário. Significa o seguinte: deu alguma crise, olha, vocês vão trabalhar meio expediente e o salário de vocês vai ser pela metade. PL 519 de 2009, está lá na Câmara. Vamos pegar agora o 12. Vedação da ultratividade das convenções ou acordos coletivos. PL 6411 de 2013 também está na Câmara. Vedação da ultratividade das convenções ou acordos coletivos. Vai na mesma linha dos outros. 13. Criação de consórcio de empregadores urbanos para contratação de trabalhadores. Veja bem, é um consórcio. Não é mais a CLT, não é a convenção coletiva, não é acordo coletivo, é consórcio. E no consórcio vale tudo. PL 6906 de 2013. Regulamentação da PEC 81 de 2014 do trabalho escravo. O que diz aí, pessoal, essa PEC? Ela, se for na linha que estão propondo, ela vai regulamentar o trabalho escravo. Quando eu digo que estou segurando também, consegui botar, como diz o outro, a pata em cima desse também, é onde eu digo que trabalho escravo, você não regulamenta, você proíbe. Nós temos que proibir o trabalho escravo. Eu vou pedir uma tolerância para Vossa Excelência hoje, considerando que estamos aqui em 3 senadores. Eu, Vossa Excelência, e o senador Ferraz, que com satisfação também vou ficar ouvindo e presidindo. É o mínimo que todos nós merecemos, senador Paim. Vossa Excelência pode seguir no seu belo pronunciamento. Trabalho escravo, exemplo da terceirização, que eu consegui pegar a relatoria, eu estou segurando, mas até quando? E daí nós vamos ter no Brasil a regulamentação do trabalho escravo? O trabalho escravo vai ser regulamentado? Esses são meus temores, porque está aqui na Câmara dos Deputados esse projeto. E estabelecimento do simples trabalhista, criando uma categoria de trabalhador com menos direitos. Tipo assim, quem trabalhar numa empresa até 100 empregados, 150, ou seja, 50, não precisará cumprir o que manda a CLT. É mais uma linha que me preocupa.
Claro que não será na íntegra, mas poderá não ter as contribuições para a Previdência, por exemplo, que é fundamental para nós olharmos para o nosso futuro de aposentados e pensionistas. Susta, como eu dizia antes, a norma regulamentadora número 12 sobre a segurança do trabalho, que nós conseguimos segurar, PL 1408 de 2013, na Câmara, tem dois, um na Câmara e outro aqui, e um 43 de 2015, para dizer que não tem que ter mais a segurança no trabalho, como é hoje, para evitar acidente. Lamentável. Conseguimos, mediante uma audiência pública, aqui eu quero cumprimentar, senador Vraz, se me permita, o líder do PSDB, que tinha colocado a urgência, o colega Cássio Cunha Lima, mas ele participou da reunião, de um bom debate e concordou em tirar a urgência. Execução trabalhista e aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica. Veja bem onde estamos chegando. PL 5140 de 2005. Deslocamento do empregado até o local do trabalho e o seu retorno não integrará mais como jornada de trabalho. Ora, eu moro numa cidade e o meu emprego é na outra cidade. E a empresa desloca um ônibus que às vezes demora uma hora e meia para chegar do local de trabalho. Esse período a gente consegue hoje colocar na jornada de trabalho. Pois bem, acabou essa possibilidade também, PL 2409 de 2011, Câmara. Susta a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regula as atividades dos trabalhadores sob céu aberto, uma forma de protegê-los. Também poderá cair. PL 1358 de 2013 está na Câmara. Susta as instruções normativas 114 e número 18 do Ministério do Trabalho, que disciplina a fiscalização do trabalho temporário para assegurar a esses trabalhadores, nessas condições, o mínimo de dignidade. Susta, simplesmente susta, como se não pudesse mais fiscalizar da forma que fazem hoje os fiscais do trabalho. PDC 1615 de 2014. Estabelecimento de jornada flexível do trabalho. PL 2820, Câmara, e PL 726 também da Câmara. Sabe bem o que é jornada flexível, né? Significa aqui, em resumo, flexibilizar os direitos dos trabalhadores nessa jornada. Ninguém fará uma jornada flexível para o trabalhador se não for para ele perder direitos. 23. Estabelecimento do trabalho de curta duração, PL 3342 de 2015. Já está dizendo, trabalho de curta duração significa o trabalho por hora, e não mais por semana ou por mês, como hoje a lei nos garante. Transferência da competência para julgar acidente de trabalho nas autarquias e empresas públicas para a Justiça Federal. Esse é um debate que está aqui já no Senado, a PEC 127, a gente fez as emendas, conseguimos que não fosse votado na semana passada para garantir que os acidentes de trabalho continuarão, não irão para a Justiça Federal e continuarão na Justiça do Trabalho. A aplicação do processo de trabalho de forma subsidiária às regras do processo civil. Aqui é o PL 3871, que visa a aplicação do processo do trabalho de forma subsidiária às regras do Código de Processo Civil, como forma, naturalmente, de vinculado com o Código Civil, você se apropriar de direitos dos trabalhadores. Reforma da execução trabalhista. Toda vez que usa a palavra reforma, vocês podem saber que significa retirar direitos. Ninguém apresenta projeto. Vê se eu apresentei algum projeto aqui de uma reforma desse ou daquele sistema no mundo do trabalho. Não apresentei, porque a palavra reforma me assusta de antemão. Num congresso conservador, toda reforma, seja da Previdência, seja trabalhista, seja no campo meio da saúde, seja na educação, se tu falar a palavra reforma, ela vem com o objetivo de retirar direitos. 27. Substitutivo apresentado pela CAPAR estabelece a inexigibilidade do cumprimento simultâneo de requisitos da utilização de terra e a eficiência na exploração para a comprovação da produtividade da propriedade rural.
PL 5288/2009 é uma forma de você não fazer que a reforma agrária avance. A alteração da Lei 5.889 de 1973 é como se a reforma agrária para muitos fosse tabu. A reforma agrária é para grandes espaços de latifúndio que estão lá não produzindo, terra improdutiva, que fica lá só para especulação financeira. Até os Estados Unidos já fez reforma agrária, não tem que ter medo do debate de alto nível, qualificado, dessa discussão da reforma agrária. A alteração da Lei 5.889 de 1973, que institui normas reguladoras do trabalho rural, e a Lei 10.101 de 2000, que dispõe sobre a participação do trabalhador no lucro ou resultado da empresa, visando a sua adequação ou modernização. São projetos também, senhora presidenta, que eu sempre digo que a participação nos lucros tinha que ser uma lei clara e definida que dissesse o seguinte: havendo lucro, tanto por cento seria assegurado aos trabalhadores. Bom, se o lucro foi 10% e o índice é tanto por cento daqueles 10, será tanto por cento daqueles 10. Se for 100%, é o mesmo percentual sobre 100%. E não da forma que querem fazer, que entram numa linha, dão com uma mão e tiram com a outra. É isso que visa aqui, visando a sua adequação e modernização. Alteração da Lei 1079 de 50, para definir como crime de responsabilidade do governador do Estado a recusa ao cumprimento da decisão judicial de reintegração de posse. É outro absurdo. Como crime de responsabilidade de governador do Estado que recusa o cumprimento da decisão judicial de reintegração de posse. Alteração 8629, dispõe sobre a fixação do ajuste dos parâmetros e indicadores da produtividade. 31, para avançar mais rápido, senhora presidenta, regulamentação da compra de terra por estrangeiros, que hoje isto depende do Congresso Nacional, depende do Executivo e não do Congresso Nacional. E deveria continuar na mão do Executivo. Alteração da Lei de Biossegurança, liberando os produtos de alimentos liberando os produtores de alimentos de informar ao consumidor sobre a presença de componentes transgênicos quando essa se der em porcentagem inferior. Ora, se é transgênico, por que não pode no rótulo dizer que é transgênico? Dispensa do servidor público por insuficiência de desempenho, que é, na verdade, uma penalidade antecipada à vida do servidor. Instituição de limite de despesa com pessoal, PL 1 de 2007 na Câmara, criação do Estatuto das Fundações Estatais, em debate também na Câmara, regulamentação e retirada do direito de greve dos servidores, está em debate na Câmara e no Senado, extinção do abono de permanência do servidor público, que já está tramitando na PEC 139, fim da exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal, PL 6726 de 2013, estabelecimento que a exploração do pré-sal seja feita sob regime de concessão, PL 6726, estabelecimento da independência do Banco Central, PEC 43 de 2015, privatização de todas as empresas públicas, PLS 555 de 2015, proibição de indicar dirigente sindical para Conselho de Fundo de Pensão, PLS 388, 2015, estabelecimento do Código de Mineração, que nos preocupa muito da forma sendo discutido na Câmara, projeto 37, demarcação das terras indígenas, PEC 215 de 2000, cancelamento da política de participação social, número 147 de 2014, alteração do Código Penal sobre a questão do aborto, criminalizando ainda mais as mulheres e profissionais da saúde. Ou seja, quem vai pagar, mais uma vez, serão as mulheres. Todo esse debate que está em torno do aborto. 5.069 está na Câmara. Retirada do texto das políticas públicas o termo gênero, instituição do Tratado de São José como balizador das políticas públicas para as mulheres. Pois temos instituição do Estatuto do Nascituro, outra discussão. Instituição do Estatuto da Família, outra discussão. Redução da maioridade penal, outra discussão séria. Tudo isso aqui eu tenho debatido lá na Comissão de Direitos Humanos. Tanto o Estatuto da Família, quanto o Estatuto do Nascituro,
Outro, a instituição do Estatuto do Desarmamento, está na Câmara, estabelecendo normas gerais para a contratação, parceria pública-privada, contratação, administração, estabelecimentos penais, está no Senado, que conseguimos fazer um bom debate, que, na verdade, visava privatizar os presídios. Aumento de internação de adolescentes no sistema socioeducativo, atribuição à Comissão de Justiça, Cidadania e Exames Médicos de proposta de emenda à Constituição, acabando com as comissões especiais, 191 de 2009. Alteração da Constituição para as entidades de cunho religioso possam propor ações de constitucionalidade, está na Câmara. Enfim, senhora presidenta, aqui eu li diretamente 55 projetos. E eu ainda quero levantar mais 3, 4 preocupações somente, daí termino, do quadro que nos apresentamos. Tudo isso aqui que falei está tramitando na Câmara ou Senado. Reforma da Previdência, que também está lá na chamada Ponte para o Futuro. Reforma da Previdência, que todo mundo sabe qual é o debate que tem hoje, é que aumenta a idade da aposentadoria para 65 anos, tanto homem como mulher. Desvinculação da correção do salário mínimo do PIB, ou seja, a retirada da garantia do aumento com ganhos reais de salário. Igualmente, desvincula a correção da aposentadoria do salário mínimo, o que levará à perda do poder aquisitivo dos aposentados, que já hoje eles só têm direito à inflação, mas têm direito ao mesmo salário mínimo de inflação mais PIB cada aposentado. Pelo que eu vi lá, na chamada Ponte para o Futuro, desvincula, mesmo o salário mínimo do aposentado será menor daquele que está na ativa. Desvinculação das receitas do orçamento da saúde e da educação, acabando com os valores ali indexados hoje, que me preocupa muito também, e por isso eu deixo aqui essas preocupações. Tem um outro projeto, senhor presidente, que está na casa, foi encaminhado pelo Executivo, e que aqui eu vou levantar também as minhas preocupações. Estávamos avançando no processo de negociação. Ninguém sabe como é que vai ser o day after, ou seja, o dia depois. Os servidores públicos também estão muito preocupados com o projeto de lei complementar 257/2006, que trata da negociação da dívida dos estados, fazendo que os trabalhadores paguem a conta. As contrapartidas exigidas para o alongamento das dívidas do Estado com a União, como prevê esse projeto, penaliza os servidores públicos. Segundo eles, o projeto acarretará congelamento dos salários, aumento de precarização e da terceirização dos serviços públicos, elevação de alíquotas previdenciárias, enfraquece a articulação e a vida sindical desses trabalhadores. Os servidores públicos entendem que uma alternativa é viável ao PL 257, que estabelece o plano de auxílio aos estados e o DF, em medida de estímulo ao reequilíbrio fiscal restringido aos direitos dos servidores, é o PLS 561 de 2015, casualmente de minha autoria, que auxilia os estados e o DF sem afetar os servidores. É uma saída para as dívidas dos estados, não prejudicando os trabalhadores do país. Portanto, senhora presidenta, o momento de fato é muito preocupante. Temos que ficar em estado de alerta. Por isso, lançamos a semana passada a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Ela vai atuar independente do resultado do impeachment, e a Frente Parlamentar do Direito dos Trabalhadores, que vai atuar também independente do resultado do impeachment. Senhora presidente, essas são preocupações que eu fiz questão de, nesse dia 15 de abril de 2016, de deixar registrado nos anais da Casa, porque é um debate que vai continuar. Listei aqui em torno de 60 projetos, que nos preocupam muito. Levantamento feito pelo DIAP, demonstrando que, se esses projetos forem aprovados, e muitos deles estão ali, na chamada Ponte para o Futuro, encaminhado à sociedade pelo vice-presidente da República, nós teremos tempos difíceis, com certeza absoluta. Por isso, senhora presidenta, eu quero que Vossa Excelência registre na íntegra nos anais da Casa, porque é um documento que eu vou desarquivar toda a hora que for necessário, mediante as ameaças que estão aqui para o mundo do trabalho, para os trabalhadores da cidade e do campo,
para os trabalhadores da área pública e para os aposentados e pensionistas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Fico à disposição de Vossa Excelência.